Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Eu tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui do canal. Então se você gosta desse tipo de história, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. E também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos trazer a nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! Sylvia Likens era uma garota de apenas 16 anos na época dos fatos. Ela morava com seu pai Lester, sua mãe Elizabeth, e ela tinha um casal de irmãos gêmeos mais velho que ela e outro casal de irmãos gêmeos mais novos que ela. Então era um total aí de 5 filhos, né? E ela era a do meio, tendo um casal de gêmeos mais velho e um casal de gêmeos mais novos. A vida da família era bastante movimentada porque os pais da Sylvia trabalhavam no circo e então eles tinham que estar se mudando ali frequentemente, né, várias vezes ao longo do ano. Isso fazia com que as meninas não tivessem muitos amigos, afinal de contas elas tinham que estar sempre indo em novas escolas, né? E também fazia com que elas ficassem mais quietas em casa. Em 1964, o Lester e a Elizabeth, né, os pais das crianças, então resolveram se separar. Eles já haviam tendo muitas brigas no relacionamento há bastante tempo, então eles resolveram se separar. E com isso, a Elizabeth e a sua irmã mais nova, Jenny, ficaram morando com a mãe e os outros filhos ficaram morando com o pai. Quando foi no ano seguinte, em 1965, as coisas não estavam nem um pouco boas no quesito financeiro para a família. Então, a Elizabeth foi presa por furto ali em algumas lojas da cidade. Então, com a prisão dela, as meninas, né, a Sylvia e a Jenny, que estavam com ela, foram então morar também com o pai junto com os outros irmãos. Nessa época, a Sylvia conheceu duas garotas na escola que se chamavam Paula e Stephanie Banizelski. A Paula e a Stephanie também eram irmãs, então elas logo começaram uma amizade entre a Sylvia e a Jenny, que eram irmãs, e a Paula e a Stephanie, que também eram irmãs. Elas começaram essa amizade, as meninas frequentavam ali às vezes uma à casa da outra. E então, conforme o tempo foi passando, o pai, né, o Lester, ficou sabendo que o circo ia ali partir para uma nova cidade novamente. Visto que a Elizabeth não estava mais com ele, já que ela estava presa, ele achou que seria muito difícil para ele sozinho cuidar de todas aquelas crianças, viajando por várias cidades, ainda mais que a situação financeira não estava boa, e mais uma vez ele ia desestabilizar as crianças, levar para um lugar novo. Elas já tinham até feito algumas amizades naquela cidade. Então ele resolveu arranjar alguém para ficar com as meninas por ali. Nessa época eles estavam em Indianápolis, nos Estados Unidos, e então, né, ele começou a pensar ali que seria bom deixar as crianças, ou pelo menos algumas das crianças, ali com alguém tomando conta delas naquela cidade, enquanto ele levava algumas das outras crianças para equilibrar um pouco as coisas e ficar um pouco mais fácil dele administrar e se reerguer financeiramente. Após isso, ele buscaria as meninas e ficaria tudo bem. Então, ele descobriu que a mãe daquelas duas amigas da Sylvia era uma mulher chamada Gertrude, que além daquelas meninas, ela tinha mais 5 filhos, então era um total de 7 crianças que ela tomava conta. E além disso, ela ainda também trabalhava às vezes como babá de outras crianças da vizinhança, né? Fazendo bicos como babá ou como passadora de roupas. E então ela tinha uma grande experiência em lidar com crianças, e além disso ela era muito bem falada pelas pessoas. As pessoas gostavam de deixar os filhos com ela, porque ela tinha uma fama de endireitar as crianças, né? Educar as crianças para que elas, né, as crianças que são ali um pouco bagunceiras e tal, educar elas e fazer com que elas ficassem mais tranquilas. Então ele achou que seria ideal, afinal de contas, as garotas já tinham até amizade com as filhas da Gertrude. Então um dia, quando ele foi buscar a Sylvia e a Jenny na casa da Gertrude, que elas tinham ido fazer uma visita às amigas, ele aproveitou para conversar com a Gertrude sobre isso. A Gertrude, como eu disse, ela tinha esses 7 filhos, ela era mãe solteira porque ela tinha sido abandonada pelo marido, e ela cuidava, né, além dos filhos dela, de outros filhos, e sobrevivia com esses bicos de babá, de passar roupa, de limpar a casa das pessoas, enfim, esse tipo de coisa. Ela fumava, era uma fumante realmente muito compulsiva, ela fumava vários maços de cigarro ao longo do dia.
E ela também era uma mulher considerada muito fria, né, muito ríspida e autoritária, e era por isso que ela educava ali as crianças, né, com essa forma fria dela, essa forma bem mandona mesmo, autoritária. Ela fazia com que as crianças ficassem pianinho, por isso os pais gostavam que ela educasse seus filhos. Então o Lester, pai das meninas, né, da Sylvia e da Jenny, conversou com a Gertrude, né, ofereceu para ela ali $20 semanais para ela poder ficar tomando conta das duas meninas, a Sylvia e a Jenny. Ela então concordou, afinal de contas era uma renda extra para ela, e assim foi feito. Ele deixou as duas meninas lá e seguiu viagem com o circo junto com as outras crianças. No começo foi tudo bem, tudo certo, apesar da Gertrude ser essa mulher mais fria, não tinha nada demais, as meninas estavam super bem ali na casa dela, porém pouco tempo depois, o Lester, o pai delas, começou a ter de novo aqueles problemas financeiros, então ele começou a atrasar o pagamento de $20 semanais da Gertrude. Ela então ficou muito brava e começou a descontar nas meninas, maltratando elas, assim, meio que não ligando, na verdade, para o bem-estar delas, sabe? E então deixou elas meio de lado. Porém, os pagamentos continuaram atrasando, ela foi ficando cada vez mais furiosa, então ela começou a bater, a agredir mesmo bastante as meninas com cinto, e ela sempre batia nelas gritando que o pai delas tinha atrasado o pagamento, que ela estava cuidando delas de graça, esse tipo de coisa. Então, a Sylvia e a Jenny foram ficando bastante chateadas, bastante bravas com essa situação, afinal de contas nada disso era culpa delas. Além disso, as outras crianças da casa não faziam nada para defender elas, inclusive as amigas, né, a Paula e a Stephanie. Então elas começaram a ter ali raiva de toda a família da Gertrude e das outras crianças, e um dia na escola a Sylvia ficou sabendo de uma história que a Paula, a filha mais velha da Gertrude, estaria tendo relacionamentos com homens mais velhos e inclusive estaria grávida de um deles. Ela então lembrou, né, de toda aquela raiva que ela estava passando, e como uma espécie de vingança, ela resolveu espalhar essa história para toda a escola. Então logo todo mundo estava sabendo e todo mundo estava olhando com maus olhos ali, falando mal, né, espalhando fofocas sobre a Paula. A Paula ficou sabendo disso e então contou para a mãe, para a Gertrude, e assim que a Gertrude ficou sabendo, ela ficou ainda mais furiosa com a Sylvia e então passou a focar os castigos exclusivamente nela, né? Deixou a Jenny de lado e focou nela. Ela tirou a Sylvia do colégio e passou a bater mais e mais nela todos os dias e deixava ela inclusive trancada no porão da casa sem comida ou água por muitos e muitos dias. Então a Sylvia foi ficando bem desnutrida, né, bem desidratada e cada dia pior. As agressões mais severas começaram nesse ponto, quando a Gertrude começou a prender a Sylvia no porão. Ela começou a fazer várias queimaduras com pontos de cigarro na garota todos os dias. Ela também deixava a Sylvia sem comer, como eu disse, né? E se a Sylvia reclamasse ou qualquer coisa do tipo, ela era obrigada a comer as próprias necessidades ali, digamos assim, né? Ela também foi agredida diversas vezes pela Gertrude e também pelos filhos da Gertrude, que a Gertrude começou a chamar ali para bater na Sylvia com chutes, socos e até mesmo pedaços de pau. Aos poucos também outras crianças da vizinhança foram começando a ser chamadas para participar dessas sessões de tortura, onde todas as crianças se reuniam ali no porão ao redor da Sylvia e batiam bastante nela, com a Gertrude observando tudo. Isso começou a virar uma espécie de espetáculo de horrores para aquelas pessoas, até mesmo as crianças pareciam se divertir com aquela situação completamente deplorável em que a Sylvia se encontrava. As únicas que não se divertiam com isso, obviamente, eram a Sylvia e a sua irmã Jenny, que ficava horrorizada, mas a Gertrude sempre ameaçava a Jenny que se ela contasse qualquer coisa para qualquer pessoa, o mesmo iria acontecer com ela, né? Que ela ia se juntar à Sylvia e ia sofrer assim como a Sylvia estava sofrendo. Então ela sempre ficava calada e não contava para ninguém. As coisas foram piorando bastante, a Sylvia estava bastante debilitada e a Gertrude começou a chamá-la de prostituta, né? Dizendo para todo mundo que ela era uma vagabunda, enfim, várias coisas desse tipo. E em um episódio ela chegou a obrigar a Sylvia a introduzir, né, no seu órgão íntimo uma garrafa de vidro de refrigerante, acusando ela de ser prostituta. Isso aconteceu mais de uma vez, eu não sei qual que era o intuito dela, né? Se era fazer com que a menina perdesse a virgindade para as pessoas acreditarem realmente nela, que a menina era uma prostituta. Mas enfim, isso aconteceu mais de uma vez, uma coisa realmente absurda e muito aterrorizante.
E a Sylvia, cada vez mais debilitada, ficava ali jogada sem comer e já não tinha praticamente forças nem mesmo para se levantar, para tentar se defender, tentar fugir, qualquer coisa do tipo. Mesmo com as ameaças da Gertrude, a Jenny ainda tentou pedir ajuda. Ela escreveu uma carta para sua irmã mais velha, enviou, conseguiu enviar, mas a irmã leu todas aquelas barbaridades e era uma coisa realmente tão horrível que ela simplesmente não acreditou. Ela achou que eram invenções da Jenny, porque ela queria voltar para casa, queria que o pai buscasse ela, então estava inventando aquelas coisas para chamar a atenção. A irmã então simplesmente não acreditou, ignorou e infelizmente elas continuaram naquela situação de tortura. Uma das últimas coisas que aconteceu com a Sylvia que marcaram bastante foi um dia que a Gertrude pediu para que as crianças segurassem a Sylvia e enquanto isso ela aqueceu no fogo a ponta de uma agulha e escreveu na barriga da Sylvia: "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso". A Sylvia ficou ainda mais debilitada, As feridas estavam infeccionando, inclusive essa da barriga, ela estava muito mal. E a Gertrude percebeu, que ela corria risco da Sylvia morrer ali na casa dela e ela levar a culpa por esse assassinato. E então ela obrigou a Sylvia a escrever uma carta na qual ela dizia para os pais que ela tinha fugido e que ela não pretendia voltar, que não eram para procurar ela. E depois disso ela pretendia largar a Sylvia em um lugar qualquer para que ela morresse ali sozinha e quando alguém fosse procurar ela entregasse essa carta dizendo que a menina tinha fugido. Antes disso acontecer, dela de fato se livrar da Sylvia, quando foi no dia 24 de outubro de 1965, mais uma sessão de tortura aconteceu. Nessa sessão de tortura, a Sylvia foi espancada várias vezes de novo, E ela sofreu vários golpes na cabeça com um pedaço, do cabo de uma vassoura. Depois disso, ela foi jogada, abandonada ali no porão, ensanguentada e trancada novamente. 2 dias depois, a Gertrude voltou lá para outra sessão de tortura e dessa vez ela pretendia dar um banho na Sylvia com água fervente. Ela dizia que era para limpar ali as impurezas e os pecados da menina. Eu ouvi em alguns lugares que isso já teria acontecido outras vezes antes, mas enfim, o fato é que ela entrou ali naquele intuito de dar um banho de água fervente na menina e ao entrar ela percebeu que a Sylvia não estava respirando e viu então que a menina estava morta. Ao perceber isso, eles então resolveram chamar a polícia e entregar aquela carta que ela tinha obrigado a Sylvia a escrever para dizer que a menina tinha fugido de casa. A polícia ficou desconfiando um pouco daquela situação, mas tudo, toda a mentira veio ao chão quando a Jenny, a irmã mais nova, conseguiu cochichar ali para um dos policiais que ela contaria toda a verdade do que tinha acontecido se ele tirasse ela daquele lugar. Então os policiais ouviram ela contou toda a história, todo aquele absurdo, e então a Gertrude, os filhos dela e todas aquelas outras crianças que estavam envolvidas nessa situação foram presas. A Sylvia foi encontrada jogada lá no porão, ela estava com muitos machucados, estava completamente desfigurada, ela tinha vários cortes e vários tipos de machucados por todo o corpo dela. Além disso, seu órgão íntimo estava completamente inchado por conta dela ter sido obrigada a introduzir aquelas garrafas de vidro, mas mesmo assim exames constataram que a Sylvia ainda era virgem, contrariando tudo aquilo que a Gertrude ficava inventando ao respeito dela. Um laudo foi feito na Gertrude para ver se realmente ela era sã, visto toda aquela maldade que ela tinha feito. E sim, o laudo apontou que ela era completamente sã. E então, tem a possibilidade aí de que ela tenha feito isso tudo com a Sylvia por inveja da beleza dela, porque a Sylvia era uma garota realmente muito bonita. Então ela teria ficado com inveja e descontou todas as frustrações de toda a vida dela, de todos os maus tratos que ela sofreu, de todos os abandonos, de toda aquela vida pesada que ela tinha cuidando daquelas crianças. Ela descontou tudo isso na Sylvia, que era uma garota completamente inocente, não tinha culpa de nada do que a Gertrude tinha passado na vida. A Gertrude e sua filha mais velha, então, a Paula, que era maior de idade, foram condenadas à prisão perpétua na cadeia. A Paula, que realmente estava grávida, teve o bebê, era uma menina, mas ela foi negado o direito dela de ficar com a criança, então a menina foi dada para adoção. Além disso, como eu disse, tinham várias crianças e adolescentes que também estavam envolvidos nas torturas, então vários adolescentes que estavam envolvidos foram enviados para reformatórios. Em 1973, mesmo a Paula tendo sido condenada à prisão perpétua, ela recebeu ali o benefício da liberdade condicional e então ela saiu da prisão, E em 1985
1945, o mesmo aconteceu com a Gertrude, mesmo com todos os protestos da população indo contra essa decisão. Ela então também saiu da cadeia, porém 5 anos depois, em 1990, ela faleceu com um câncer de pulmão. Então é isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma história aterrorizante aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda demais o canal. Também se inscreve se você não está inscrito até agora e eu te convido a assistir mais um desses vídeos que está aparecendo aqui na tela para você. É isso, eu te vejo na nossa próxima história aterrorizante e até lá. Tchau, tchau!